Vamos falar sobre a Rússia e a era Putin. Vladimir Putin, que era um agente condecorado da KGB, entra no governo da Rússia, estabiliza o país, tudo essa parte nós já conhecemos, só o que está acontecendo agora na Rússia. A Rússia está vivendo a mesma coisa que o Brasil viveu no período final do Getúlio Vargas, que é o que está acontecendo com o Putin agora. O Putin já percebeu que ele não vai viver para sempre e que ele tem que deixar algum tipo de legado ou alguma estrutura que preserve o máximo possível da Rússia, que provavelmente após a morte dele, se não houver um sucessor, vai sofrer muito, assim como o Brasil sofreu com a queda do Vargas. Então você vê que o Putin está fazendo um esforço muito grande para recristianizar a Rússia, está construindo igrejas e catedrais, está melhorando a função estética das ruas e tudo mais para que haja uma lembrança de como a Rússia foi boa e tudo mais para a população manter. Só que como aconteceu no Brasil, provavelmente vai acontecer depois que o Putin cair, morrer de velho ou qualquer que seja, ou assassinarem ele como assassinaram o Getúlio, a Rússia vai passar por um período muito difícil, como o Brasil passou. Então, se ele conseguir recatolizar e unir a Igreja Ortodoxa russa com a Igreja Católica aí sim a Rússia vai ter uma oportunidade, mas caso contrário, eu acredito que vai ser muito sofrido para a Rússia. A Rússia já está tendo problemas muito grandes com a questão da depopulação do país, com a falta de homens. Dizem algumas pesquisas que há 10 mulheres para cada homem. Eu acredito que isso seja um exagero, mas se for verdade, hein? Isso vai ser muito terrível para a Rússia, porque a Rússia, sendo o maior país do mundo e expansão territorial e guerras e tudo mais, você tem que ter uma grande quantidade de bebês. Então vai ter que ter um incentivo à migração para a Rússia para ver se repovoa o país e tudo mais. Mas é animador você olhar aqui, o povo russo está se recristianizando e tudo mais. Diz a lenda, que eu acredito que seja verdade, que a Rússia mandou furar um buraco mais profundo da terra e aí sondas, microfones ouviram milhares e milhares de gritos. E isso teria feito com que o Gorbachev se tornasse um alcoólatra e a Rússia decidisse derrubar a União Soviética e tudo mais e voltar para o mundo. Se foi esse o caso, se não foi, o buraco foi furado e havia, não sei se há ainda na internet, gravações desses milhares de gritos, que eu acredito que seja o inferno. É, podem rir e tudo mais, mas é minha fé, eu acredito que seja. E ele está tentando fazer o possível, certo? Para tentar preservar o máximo de instituições possível da Rússia. Ele tem que recristianizar aquele país o mais rápido possível, porque senão vão canibalizar aquele país. Você entendeu? Se ele recristianizar, se ele conseguir unir a Igreja Católica à Igreja Ortodoxa russa, voltar a ser uma religião só. É claro que não vai voltar 100%, porque tem algumas tradições e tal, mas eu tô falando assim de reunir. Mesmo, o território será mantido. Caso contrário, eu acredito que aquilo ali vai quebrar. É inevitável, vai quebrar em vários países. Você tá entendendo? E é triste porque se houver uma desestabilização da Rússia, vai haver uma desestabilização muito maior no Brasil. Então, isso não é bom para nenhum dos dois países, nem para a Rússia, nem para o Brasil em si, nem para a China, que ao meu ver está quase se tornando um Japão americano. Porque o Império do Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, parece que é o Paraguai americano, o Japão. Né? Nada contra o povo paraguai, você tá entendendo? Porque na questão do Brasil, o Paraguai é um estado tampão. O Paraguai só existe porque o Brasil quis que ele existisse. Porque a Argentina mais de 3 vezes pediu para dividir o território meio a meio e o Dom Pedro II quis que não, porque teria um território muito grande com a Argentina e assim por diante. Então essa questão de que o Brasil é inimigo do Paraguai, isso é uma falácia, porque o Paraguai hoje em dia só existe por conta do Brasil. Porque a Argentina queria dividir aquilo e queria anexar e acabar com o Paraguai. Até teria oferecido outras partes do território argentino em troca do Paraguai e o Brasil não aceitou, que ao meu ver foi uma grande escolha. Mas a questão
da Rússia atual, eu acredito que a Rússia vai vencer a guerra, ela já venceu praticamente a guerra, porque se ela não tivesse vencido, ela não estava até agora resistindo ao Ocidente inteiro contra ela e tudo mais. E agora com essa mudança na atmosfera do planeta, no clima, no polo magnético e tal, a Rússia também vai se beneficiar muito com o aquecimento de algumas partes do planeta e esfriamento de outras, porque isso é cíclico. Você pega as fotos do Império do Brasil, estão todos de terno nas ruas, de roupas longas. Aí você estuda na escola, eles falando que não, era a moda do período. Tá bom, você vai ficar num sol de 40 graus no Rio de Janeiro por conta da moda. Não, não era moda. O Brasil era frio, você tá entendendo? Por que que eu falo isso? Porque tinha lareiras nas casas, lareiras eram utilizadas e assim por diante. O que que fez isso mudar? A exploração massiva de madeira, o Brasil começou a cortar muitas e muitas árvores, tanto que o Dom Pedro II manda replantar a floresta da Tijuca porque estava faltando água no Rio de Janeiro. É por conta disso que é feito Petrópolis, não é por conta do calor nada, é porque estava tendo uma seca muito grande no Rio de Janeiro, então foi optado pela elite do período, os cafeicultores e os barões, a construir uma cidade melhor na serra para fugir das doenças e tal do Rio de Janeiro. Mas eu acredito que nós teremos agora invernos mais longos no hemisfério sul e, e verões mais longos no hemisfério norte. Entendeu? Para nós aqui embaixo, que somos países pobres, está mais fácil para adaptar. Agora a Europa, que já está praticamente tudo construído, eles vão sofrer muito com a questão do calor em si, lá em cima. Mas veremos os próximos capítulos. Eu espero e torço para que a Rússia se recristianize de verdade, você tá entendendo? Volte a ser católica, apostólica, romana. Eu acredito que o Papa vai acabar fazendo uma bula tal de reconciliação, porque ali eles mantêm ainda muitas tradições, eles aceitam Nossa Senhora tal, é só a questão das imagens, que o deles são ícones e o nosso é imagem, assim por diante. Eu acredito que vai ter uma reunificação. Ah, mas os padres casam, a Igreja Católica também casava padre, isso daí é fácil de se resolver, tá certo?